Ora, a serpente era mais astuta que todos as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós oramos a Ti, Senhor, pedindo o Senhor aceitar a minha gratidão particular de estar aqui nesse lugar, sem nenhum merecimento. Por estarmos todos aqui, pelo culto de ontem à noite,
pelas vitórias alcançadas. E agora esperamos simplesmente uma palavra simples, mas que seja para confirmar, eu sei que vai confirmar o que esse povo tem ouvido, que seja para vivificação dos espíritos, das almas, e as almas possam decidir dentro de nós o que realmente elas querem, porque elas ficam muito abafadas e elas têm que ficar sofrendo aquilo que nós queremos. A libertação total seria justamente uma alma que vem de Deus fazer o que ela deseja do nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo do Senhor, o Logos, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Olha, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre psicose. Eu estudei essa palavra, não propriamente num dicionário, mas num livro de medicina natural, daquela forma que eu leio. Eu pego o livro, abro uma página e ali eu encontro uma mensagem. Então, às vezes nós falamos psicose, e não sabemos realmente o que quer dizer uma psicose. Em suma, resumidamente, eu procurei resumir o significado para o entendimento nosso. A psicose trata-se de distúrbios do comportamento, da personalidade e também do humor relativo à esfera psíquica, atua no psíquico, mental, caracterizados por um distanciamento. A pessoa se distancia, ou então fica inadequada, não pode formar uma equação dos problemas, uma indequação, né, que seria falta, a realidade. Se distancia da realidade. Vamos comparar aqui. Um velho que quer casar com uma menina, ele distanciou da realidade. Ele está com uma psicose. A menos... Bom, Deus é soberano, Deus pode fazer tudo, a menos que seja um caso muito especial de Deus, e que Deus possa atuar até através dessas leis que Ele próprio criou. Isso é parte... Deus faz coisas que não estão nem escritas. Isso, se Ele não fizesse isso, Ele não seria soberano. Se Ele não mandasse Moisés, aliás, Ele não mandou, Ele escreveu: não farás para ti, com o próprio dedo, para ti imagens de escultura, nenhuma, nem no que está em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra, nem em cima, nem dentro do mar, nem em lugar nenhum, não faça imagem. Agora, Moisés mostrou aquilo para o povo escrito, como você mostra a Bíblia. Agora, depois, esse Moisés aparece lá com 2 anjos esculpidos, 2 serafins, para botar dentro da arca, dizendo: não, Deus mandou, só com a palavra. Não estava escrito. Porque podia dizer: não, senhor, então pega uma pedrinha aqui e escreve para mim isso aí, porque senão como é que eu vou fazer meus anciãos lá? O senhor escreveu: não farás, agora o senhor me fala só. Aí que está a coisa. Por isso que se nós cremos ou não no profeta de Deus. Começou por aí a coisa. Ou crê ou não crê. Quando nós encontramos algum tropeço na mensagem do profeta, a gente deve ficar quieto. Quietinho, caladinho.
E logo, logo na frente, Deus esclarece aquilo. Se Ele quer esclarecer. Vocês querem saber de uma coisa? Até hoje, Jesus não explicou comer minha carne e beber meu sangue. Até hoje. Teólogos ousam fazê-lo, pastores, mestres da mensagem ousam fazê-lo. O irmão Branham não fez, nem Jesus. Até hoje. Agora, nós queremos explicação. Você já pensou, essa semana mesmo, eu tratei com uma irmã, vou falar para você, a gente fica pequeno perto de uma mulher daquela. Era esposa de uma autoridade, e sofre tanto, de uma maneira... Eu disse, irmã, o que é isso? Oxalá que certas irmãs da mensagem, a gente pudesse filmar uma audiência daquela no escritório e passar para a igreja, para certas irmãs que veio com picuinha com o marido. Picuinha. Especulando. Afastando cada dia mais, derrubando, esfriando o amor. Tirando a simpatia. Pudesse passar, talvez algumas delas ficariam com vergonha, né? Porque às vezes é cortar na água, jogar água nas costas de pato, não vale nada. Não molha. Você já viu pato molhado? Não? Eu disse, olha, quem vai pregar é o pastor dela, porque ela passou mal na reunião de Santa Ceia, não é? E foi para o hospital e dali partiu. Quem vai falar é o pastor Elias. Mas eu quero dizer uma coisa. Ele pode falar o que quiser. Em outras palavras, eu disse assim, eu vou pregar aqui. E ainda que a gente mostrasse um vídeo aqui, sobrenatural, mostrando onde ela está, e mostrasse um vídeo sobrenatural, mostrando daqueles que não entraram pelo caminho dela estão, causaria uma impressãozinha aí por 3 dias, mas depois se esqueceriam e tudo. Poucas são as pessoas que estão como Maria, guardando tudo no coração. Maria só teve contradição dentro da mensagem. Ora, gente, o anjo vem para ela e diz que seu filho seria forte, assentar-se-ia no trono de Davi e coisa. Ele não falou que ele ia sofrer, que ele ia vê-lo derrotado. Mas ela só viu esse homem sendo perseguido, fugindo. Perseguido. Escapa daqui, escapa dacolá, tentam matá-lo daqui. E justamente os líderes, a igreja, perseguindo a Jesus, seu filho. Só contradição. A Bíblia diz que ela ia guardando tudo no coração. Isso aqui é eleição. Mas essa especulação, essa coisa toda que vive especulando, não tem jeito de... O homem morre. Você sabe quando é que o homem morre? A pessoa morre? É quando ela para numa interrogação na sua mente. Parar significa retroagir, voltar, regressar de volta, perder tempo. Seguir para o alvo que é Cristo, deixando as coisas para trás. Quando a interrogação tomou conta, então, outras coisas surgirão. Então, voltando, eu não sei por que eu abri esse parênteses, vocês sabem, eu não sei. Assim, a irmã, no escritório, é isso mesmo. E eu orientei aquela mulher sábia, eu disse, olha, a irmã agiu com sabedoria. Sabedoria. E não especule. O homem passa mal, sofre demais, mas uma mulher que especula, coitado. Quando o rapaz viu uma moça que quer saber de tudo, e que está sempre olhando por cima, olhando para lá, olhando para cá, especulando tudo, cuidado, cuidado.
O irmão Branham falou isso. Ele teve essas comparações, porque a Bíblia foi escrita dessa forma. Ele disse: é como aquela novilha que o vaqueiro rejeitava. Ela era bonita, de olhos levantados, brilhantes, coisa e tal, mas cuidado. Agora, aquela novilha de olhar assim, manso, sóbria, então o vaqueiro separava, dizia: essa é boa, vai ser uma boa mãe, mas aquela lá não vai ser boa mãe. Agora, isso faz parte da natureza, a pessoa nasceu com aquilo, é daquele jeito, é a sua maneira de ser. Eles estão botando em camiseta aí: seja aquilo que você é. Seja você mesmo. Não é certo? Então, esses distúrbios de comportamento não afetam somente a velhice. Eu dei um exemplo apenas. Às vezes se dá o contrário, e em vários aspectos, os setores, pontos de vista da vida, isso atua. Está longe da realidade, às vezes, de um casal, de uma mulher, ter uma casa como ela viu lá no setor nobre da cidade. Mas ela põe aquela casa na cabeça. Ele põe aquele carro na cabeça. Tem gente como eu, já passei por essa fase, ficava doido por causa de um carro, daí um mês aquele carro já não servia mais. Então é dessa forma. Ela distancia a pessoa da realidade, dos fatos, e, consequentemente, afeta o seu humor. E ela se torna uma pessoa tensa, nervosa e que vem a cair em depressão. Fica deprimida. Por quê? Porque alimenta. Eu conheço a história de um pastor que uma mulher que podia ser mãe dele invocou com ele. E falava para o marido dela: não, nós vamos casar. E ela não era doida. Nós vamos casar, e foi no escritório, e ela sustentou, nem que seja lá do outro lado, nós vamos andar no jardim, de mão dada. Por fim, os diáconos tiveram que fechar a entrada dela, impedir a entrada dela na igreja. Porque ela estava biruta. Ela estava com uma psicose. E com uma velha reguilida, histérica. Quer dizer, é ridículo, né? É ridículo, mas a verdade é essa. E afeta o seu comportamento, o seu humor, até mesmo a sua dignidade. Fica posta em jogo. Então, como um pregador profetizou lá em Goiânia, é fácil um homem público ser disputado? É muito fácil, falando a verdade, né? É muito fácil esse homem público ser disputado. Se ele fosse um borracheiro, ninguém queria ele. Se ele fosse um carroceiro, ninguém está por causa dele. Ninguém estaria perdendo sono por ele. Mas é uma coisa até lógica. Eu entendo isso. Se Jesus não fosse rei, eu não queria ele. Se Jesus fosse um Pedro de barro, se fosse Jesus de barro, fosse um senhor morto, se não tivesse um reino, nem o ladrão queria ele crucificado, arrependido. Não, o que eu quero fazer com outro moribundo igual a eu mesmo? Tá certo desejar as boas coisas, não é, irmão Sérgio? Não é bom? Você deseja boas coisas? Certo? Está até errado não desejar boas coisas. Não é certo? Não desejar um lar com atmosfera cristã, com culto doméstico, com respeito mútuo, compreensão mútua. Então está errado. Está errado se não desejar isso.
Agora, tudo tem o seu lugar certo. Tudo tem a sua coerência. Tem que existir uma correspondência de valores. Você não pode ter energia assim, aqui somente com o neutro. O que se chama mais popularmente com o negativo. Um fio negativo aqui nunca vai nos dar energia, e nem tampouco somente com o positivo, com o fase. Nós não vamos ter, porque você vai encostar uma coisa na outra, dá um estouro. Se distanciando da realidade, de que ela é a sua esposa, o casamento fica infeliz, fica apenas suportado. Se distanciando da realidade que ela é seu marido, o casamento fica apenas suportável. Se distanciando da realidade de que você tem que ser submissa a seus pais, você vai atrair mau humor, você vai ficar contrariada, contrariado, um filho contrariado, revoltada, revoltado, porque agora tem um negócio, a Julietinha está revoltada. A bichinha está com 12 anos, não devia nem falar o que quer dentro de casa. Mas a moderno, não tem que ouvir. Eles têm uns nomes bem sexy. Não é joelhetinha, não estou falando joelhetinha porque é difícil ter gente com esse nome, né? A Johnny Depp, a Net, né? Sei lá, tudo nome sexy hoje. Você pode ver que o sexo está até nos nomes. Você vai, aeromoça, tudo, atendente, tudo nome sexy. Então, elas estão determinando, as menininhas, os menininhos, está tudo determinando o que eles querem dentro de casa. E estão distantes da realidade, da infância. Já querem ser donos da casa, serem adultos. Isso vem causando um trauma muito grande, vem causando coisas. Veja aqui, deixa eu terminar essa parte. Na psicose, o paciente geralmente não tem consciência real dos seus problemas. Não reconhece que o problema é ele. E por isso não procura medicamento, não procura um tratamento. Ele está sempre culpando a mulher, está sempre culpando o outro. Foi a mulher que tu me deste, foi o marido, foi a serpente, foi isso. Está sempre tirando a culpa de si e quer culpar o outro, a outra. É sempre assim. Agora, se distanciando da realidade, que nós somos filhos de Deus. A mamãe, eu estava comentando ainda, vim com a minha irmã Keila, irmão Jurandir, e eu acho que eu perdi a gravata no elevador. E aí, olhei a irmã Keila, que é moça, falei, escuta, será que essa aqui casa? Ela falou, não dá, tem um detalhe preto aí. Eu não entendo isso, tem para trás. Aí comecei a lembrar da minha mãe. Falei, pois é, minha mãe, eu tinha um terno azul, que eu sempre gostei de azul marinho, meia branca, sapato preto. A mamãe falava assim, meu filho é tão bonito. Tadinha da mamãe, você vê? Meu filho é tão bonito. Mas só que ela falava, meu filho, não adianta, você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Em outras palavras, ela estava dizendo que a minha mãe ela era uma autodidata. Ela não estudou, apesar de ter sido professora de ABC, né? Professora de roça. Naquele tempo existiam as professoras de roça. Ela dizia assim, meu filho, você não nasceu para isso. Isso quer dizer, você está distanciado de uma realidade a respeito da sua vida, da sua razão de viver. Você está distanciado de uma realidade. Ela não me lançou muito em rosto isso, mas as suas apreciações, advertências, estavam dizendo assim, você se esquece
de quando você estava com 7 anos de idade, que você estava morrendo com problema respiratório. Meu pai tinha morrido de repente, já tinha perdido 2 filhas dentro de 7 meses. Perdeu o marido e 2 filhas. E que você disse que não queria morrer. Queria ser igual o reverendo Cavalcante. Se tem alguém tradicional da igreja cristã evangélica que sabe de quem eu estou falando. E que você queria ser um pregador. E que eu fui para o canto do quarto, pus as mãos chorando a Deus, mas com minha coragem de viúva corajosa. E eu disse para Deus, se isso é assim, se é para ele ser um pregador, o Senhor cure ele. Se não, o Senhor leve como levou os 3, levou os outros. Eu o entrego agora. Pode levar. Ô Jesus, por que o Senhor não ouviu aquela oração? De levar, né? Hã? Pois é, de levar. Dentro de meia hora eu estava de pé, sadio. Eu posso contar isso com a Bíblia aberta aqui. Então, quando eu estava... Por 2 vezes era para mim ter vindo para Nápoles, seminário aqui da Igreja Cristã Evangélica. Por 2 vezes. Mas a primeira vez eu impus uma condição, só a senhora me der 2 ternos. Só se fosse de crochê. É o que ela sabia fazer, senão eu ia levar uns 2 anos para fazer 2 ternos de crochê. Você já pensou? Só está faltando isso, homem de terno de crochê, né? De renda, né? De retalho, né? Só está faltando isso. Então eu botei barreira. Depois, já de adulto, era para vir para cá de novo, reverendo. Você, Joaquim, você tem que ir para o seminário, coisa e tal. E eu fiquei lá na balança, nada. Mas ela estava dizendo, você está... Ela não tinha termos para falar isso, vocabulário para dizer isso, ela nem sabia. Acho que minha mãe viveu seus 52 anos sem nunca falar a palavra psicose, sem nada disso. E ela está lá na glória. Ela nunca entendeu o que é genética, o que é isso, o que é aquilo. Então, mas ela está dizendo assim, você está fugindo de uma realidade a seu respeito. E talvez não, é o que acontece demais, principalmente com a gente jovem. E com os velhos também, com os adultos também. A realidade, meu filho, é que você casou. A realidade é que você tem filhos. A realidade é que você tem uma esposa e que quem tem que ganhar o arroz e feijão é você, não é ela, não. Esse princípio caiu no mundo sodomita. No mundo antediluviano, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Mas se eu não trabalhar, a casa passa fome. Então faz o seguinte, você veste a roupa dele e ele veste a sua. Você corta o cabelo igual ele corta, deixa bigode Não, eu não falo isso desprezando ninguém, porque o irmão Branham disse, se um homem está doente, uma coisa assim, existe o trabalho honesto e digno para uma mulher ajudar aquele. Está doente. Mas caso contrário, eu estou com a mensagem que ele disse, caso contrário, se fosse no meu lugar, eu estaria em casa, cuidando das coisas, nas horas vagas, estaria ensinando o caminho do Senhor para os meus filhos, ao invés de estar no prézinho lá, já marcando sua inocência com o pecado, no jardim, ele receberia os primeiros ensinamentos em casa. Por quê? A ela foi dito, você vai ter filhos com dores de parto, você vai cuidar desses filhos, ele vai suar e vai ganhar a terra, lavrar a terra. Ele vai ganhar o pão de cada dia. E você vai ficar em casa, dando à luz filhos. Depois São Paulo, mais tarde, disse, se referindo à mulher, deixa eu ler. Eu acho que ler é muito melhor. É 1 Timóteo 2.
Eu quero dizer o seguinte, que as minhas anotações aqui são outras. Agora, julga quem quiser julgar. Verso 9 em diante, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Paulo diz que quem cuida, quem é espiritual, cuida ser espiritual, vai entender que isso aqui é mandamento do Senhor. Do Senhor, é do Deus vivo. Então isso aqui é 7 trovões, gente. Isso aqui é trovão. Nós estamos caçando trovão no telhado, lá em cima, no céu, lá em Porto Rico, não sei mais aonde, não sei mais aonde, lá na África do Sul, não sei mais aonde, lá na Argentina, não sei mais aonde. Tem tanto trovão por aí. Trovão é esse aqui. Trovão é isso. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Existe o traje honesto e traje desonesto. Então, às vezes, a mulher é honesta, mas se veste desonestamente. Ela se veste de uma forma que ela será indubitavelmente cobiçada por cada homem que olhar para ela. E eu já não estou falando muito lá do mundo, mas não, porque aqui lá está dando nojo até nos homens. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor. Pudor quer dizer vergonha na cara. Naquele tempo é que a mulher não colocava roupas íntimas no arame do quintal, porque o vizinho podia ver. E se um vento, tanto que ficou marcado na história como Mary Murray, passou numa boca de lobo e o vento levantou a saia dela. O que significa aquilo hoje? Nada, no entanto, foi um sucesso que ficou, espalhou para o mundo. Sucesso. Saiu na rodada, a maneira mais bonita de uma mulher se vestir, saia rodada, vestido de saia rodada, coisa mais linda que tem. E elas se vestiam dessa forma. E se um vento, qualquer coisa, elas tinham sangue no rosto, ficavam coradas, vermelhas. Não precisava nem de passar, enxergar um negócio. Eu estava pensando uma coisa, eu estava vendo uns homens simpáticos numa entrevista e só tinha uma mulher no meio dessa. A mulher, engraçado, a mulher tinha que estar com os lábios todo vermelho, pintado de vermelho, um vermelho encarnado mesmo. Os olhos aqui, tudo preto, por aqui. Será que sofreu gangrena, diz o irmão Brana? E os homens simpáticos não tinham batom, não tinha brinco na orelha, não tinha gangrena nos olhos, não tinha colorido no cabelo, não tinha nada. Eu estava olhando as coisas, mas veja só que, por quê? A pele não é a mesma, a cor humana não é a mesma, que faria diferença ela estar no natural dela ali? Por que ela tem que estar com a boca rebocada? Elas se distanciaram da realidade. De que isso partiu da serpente. De que isso partiu de Jezabel, uma filha da serpente que entrou em Israel. Ou uma própria serpente. Então, com pudor é vergonha, e modéstia, simplicidade, não é? Não com tranças, porque a prostituta naquela época tinha que ser distinta, ela trançava os cabelos e floria. De longe se conhecia a prostituta hoje. Ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos. Os dedos cheios de anéis, né? Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Aí que está a coisa. Sabe quem fez profissão de servir a Deus? As freiras só. Só as freiras. Então, as únicas mulheres no mundo, até hoje, que fizeram profissão de servirem a Deus, foram as freiras. Elas se trancam num convento, mas são as únicas que cobrem o seu corpo, que cobrem o seu rosto, que não andam pintadas e coisas assim. Mas, gente, só elas é que fizeram profissão de servir a Deus? Paulo não está falando aqui para mulher ministro, não, você quer ver? Mulheres que fazem voto para ser freira, ser missionária, não? Ele está dizendo,
com todas as boas. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, que é o amor, na santificação. Então, aí está a coisa. Para ele, foi lavrar a terra. Para ele, foi primeiro. Você sabe quando Deus falou ali? Deus estava falando 1 Timóteo 2,9 em diante. Quando Deus falou com Eva. Quando Deus falou com ela, ele estava falando de 1 Pedro capítulo 3. Quando Deus falou ali, ele estava falando de Efésios capítulo 5, versículo 23, até lá embaixo. A mulher obedece o marido ama a mulher, e falando do mistério de Cristo e a igreja, porque ele iria suar, não era suor natural, não, ele ia suar uma consequência de um derrame exagerado de insulina com adrenalina e bilis, e ia suar sangue por ela. Nós vamos meditando assim. Eu sei que tem irmãos que têm que continuar a jornada como estão, mas pelo menos creiam desta forma, creiam desta maneira, o que significa demais, e suspire por isso. Então, aonde cabe o sermão? A essas alturas nós pensamos, para que o sermão a essas alturas? Que tem muito valor, que é muito bom, eu gosto. Na psicose, o paciente geralmente não tem consciência pelos seus problemas, por isso não procura tratamento. Eu disse no rádio essa semana sobre os corajosos que afrontam família por causa da mensagem. Não, meu camarada, você tem medo da mensagem, você tem medo da verdade, você é um covarde. A maioria que rejeita a mensagem, se nós temos algum visitante aqui de alguma igreja, pode saber disso. Eles têm medo da mensagem. Eles não têm medo do espiritismo. Eles não têm medo de macumba. Eles não têm medo nem do catolicismo. Eles não têm medo de nada disso. Eles têm medo da mensagem. Eles têm medo da palavra. E eu sempre digo e vou dizer e repetir quantas vezes for necessário. Acabe e Jezabel não gostavam de Elias, tinham medo dele, e esse medo era extravasado através do ódio. Herodias implantou isso na casa de Herodes, no reinado de Herodes. Por fim, ele tinha um medo terrível de João. Ela tinha um medo extravasando-se através do ódio. Você sabe que o medo da mulher, da serpente, é um medo atrativo? É uma versão atrativa? Que tem muito a ver com isso aqui. O profeta diz isso, é analisado, isso é comprovado cientificamente. É uma versão atrativa. Mas há um medo que pede, mate, mate. Mas existe uma atração psicológica por aquilo. Agora eu pergunto, essa Jezabel do século XX amaria o irmão Brana, o Elias? Se essas igrejas amassem o irmão Brana, a sua mensagem, ele seria tão falso quanto elas. Foi isso que, lá em Belém, aquele doutor em teologia católico me procurou depois da última mensagem, lá fora, no centro de convenção, e disse, olha, eu não concordo com a sua mensagem. Eu disse, se o senhor concordasse com ela como católico, um teólogo católico, ela seria falsa.
Hoje ele está batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas na hora ele teve que ouvir isso. Ele disse, o senhor não tem amor. Aí que você está enganado a respeito de amor. Nós estamos acostumados de amor, é daquele... te amo, te amo. O olho está na outra, o outro tá, te amo, e o olho está no outro lá. Nós estamos acostumados com paixão, com eros, com brincadeira, com emoções, com sensações, com histerismo sexual, essa coisa toda. A humanidade está acostumada com isso, e nós estamos num mundo cheio de mulheres, de homens. Me engane, me engane, me engane que eu gosto. Eu gosto porque sou filha de Eva. Eva gostou de ser enganada. Me engane. Quando ele fala e quer encarar a realidade, ela não deixa, ela quer ficar distanciada daquilo. Aleluia! Quer manter distância daquilo. Eu não quero essa religião de William Branham nem para minha vaca. Disse uma mulher lá nos Estados Unidos, bonita. Aquelas mulheres loiras, sardinha, que tem sardas. Ela estourou em tumores dentro de poucos instantes. E aquilo projetava no seu rosto. Quando chamaram o irmão Branham correndo para orar por ela, chegou lá, era tarde. Ela se manteve num distanciamento da realidade dos fatos. O homem está dessa forma. A psicose tomou conta no mundo. Estou mostrando através da mensagem perseverante que a ciência realmente é uma Dalila. Ela tem 1001 galhos. Não pensa que é só o sexo, não. Entre milhares de galhos que ela tem o sexo. Para que distanciar da realidade que seu marido não vai ser seu mais nunca? E ficar só de mau humor? Deprimida? Eu tenho encarado isso com muitas irmãs no escritório. Disse, irmã, vamos encarar a realidade. Você já fez tudo. Fez tudo que você podia fazer. Nada te condena. O irmão Branham disse, esse homem não é digno de sua preocupação. Mas, às vezes, veja só, o medo, a consciência pesada, você diz, não morre não, não morre não, não morre agora não, me espera, não me espera. Segurando, segurando. Até que possa sofrer um alívio de consciência. Mas você tem sido o que você deve ser. No mínimo, procurado ser o que você deve ser. Muito embora não sendo tudo o que você deve ser, mas tem procurado ser o que você deve ser. Deixa esse homem embora. Ele falou para o outro irmão, irmão, essa mulher não é digna de suas preocupações. Aquilo que ela te acusa, examine. Corrija-te. Depois disso, ela não é digna mais de suas preocupações. Mas Deus faz assim, gente. Atravessa a linha da misericórdia com Deus. Mas não quer enfrentar a realidade dos fatos. Não quer. E essa psicose promove um distanciamento
da pessoa da realidade. Ela fica longe. Ela não gosta de encarar a realidade, de olhar no espelho. Ela não gosta muito de um espelho com muita claridade. Não gosta? A gente não gosta de certas escrituras. A gente não gosta de certas mensagens. A gente não gosta. Por quê? É um espelho tão claro, que mostra uma realidade tão grande para nós. Olha, o único remédio seu é esse. É se humilhar. É botar a cara no chão. É se arrepender. É pedir perdão de corpo, alma e espírito. É mostrar tudo ao contrário. Doravante. Não, mas francamente, eu não gostava de ouvir minha mãe em certas horas. Ela, meu Deus, agora já deu tudo para trás. Eu sabia que ela ia dizer. Era o que ela ia dizer mesmo. É preciso pensar nisso, assim devagar. Você sabe que o alimento que faz bem mesmo, não importa se você está comendo arroz integral, comida integral, mas se você come igual pato, engolindo, não vai fazer o bem não, que você espera, não. Você vai triturando a comida, comendo devagar, descansado, relaxado, sem pensar em cheque, sem pensar nisso, sem mesmo até encarar a realidade. Aquela alimentação vai fazer bem para você. Vai fazer bem. A mensagem tomada só em impulsos, através de impulsos, ela não dá o resultado de quando... Eu estou falando no rádio, sim, fazer uma série, pense nisso. Peraí, dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, ninguém sabe o dia nem a hora, mas como foi nos dias de Noé, pense nisso. Pense nisto. Pense nisto. Pense, reflita. É tão fácil guardar uma coisa mal, uma ferida, um ressentimento, mas é tão difícil guardar uma coisa que te arma para o amanhã. Agora, sem dúvida alguma, irmãos, esse equilíbrio, essa estabilidade junto à realidade, depende de um poder que está por dentro. Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Para quê? Para que você possa mastigar, compreender. Vejamos. É quase a mesma coisa. Semelhante vós, mulheres. Alguém diz, Paulo foi machista. Pedro foi machista, a Bíblia é machista. Então, para se fazer uma lei que não é machista, tem que deixar a Bíblia de lado. Tem que deixar os apóstolos de lado. Ou então tem que botar uns deputados evangélicos manufaturados, uns padres, uns teólogos, para interpretá-la de acordo com suas concupiscências, conforme profetizou São Paulo. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Quem conhece a mensagem sabe, a mulher do presunto, lembra logo da mulher do presunto. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto
no coração. O homem encoberto no coração é o poder do casamento. É o poder do amor. A mulher encoberta no coração é o poder do casamento. Aliás, é o único casamento que existe. Eu estou dizendo, gente, não é um sermão para os pais que vai salvar aquela criança na hora da dedicação. Não é um sermão para quem está casando ali. Eu acabei com isso agora, acabei mesmo. Eu vou ler Efésios capítulo 3 e Salmo 128 e pronto. Não é aquele sermão enfrentando incrédulos. Dali a pouco eles vão para o salão de coisa lá e esquece de tudo lá mesmo lá. E com parentes, tias, tudo de mini saia e de rebocada dentro da igreja, e você tem que ficar ali lutando como Abraão, oferecendo sacrifício com a mão e tanjando as aves de rapina com a outra. Não é sermão que vai resolver na hora, não. Eu tenho dito, irmãos, morre um parente seu, se não tiver um culto lá na sua casa, você nunca mais vai na igreja. O parente vai para o céu, a irmã vai para o céu e você vai para o inferno, porque não teve um culto. Quer dizer, o culto na sua casa é para salvar a irmã que morreu. Eu entendo. Uma cerimônia fúnebre, eu estou entendendo. Mas dependendo de ambiente, seria melhor que não tivesse. A visita lá, chega lá, chama a irmã, o irmão e tal, faz uma oração com ele, conforta ele. Dependendo do ambiente, é pegar o cão pela orelha. Fica parecendo que vai salvar a pessoa depois que ela morre. Se não tiver aquele culto, aquela alma vai para o inferno. Isso é catolicismo. Tudo isso vai ir para um purgatório ainda. Quando um ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem que contar rosário, não. É a consciência das coisas, mas querem viver longe da realidade. Que se viveu com Cristo, se aceitou Ele aqui como Salvador, está salvo, está salvo. Se não, para quê? Eu quero saber se meu filho está salvo ou não. Sai disso! Vamos encarar a realidade. Por isso, irmão Brando, isso eu não gosto muito, eu não cogito quem já partiu. Não cogito destino de quem já partiu. Acho que na mensagem influência, por aí. Acho que é influência ou influência de um homem sobre o outro, testemunhas, é por aí. Esse poder por dentro fala exatamente de uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha, você diz, já vem ele com a experiência do irmão Branham com a Sharon. Com a primeira esposa, uma roupa e a Sharon Rose. Está bem. Já vem ele. Você vai ler a mensagem do irmão Branham, quer ver? Já vem ele com Elias. Já vem ele com Noé. Já vem ele com Moisés. Desse jeito. Mas quem tem que fazer essa Bíblia é o Espírito. É o Espírito. E quando a sua esposa estava morta lá no necrotério, que era uma realidade, ele custou a encarar aquela realidade, mas já estava morta. O pai e irmão ainda com flores lá no cemitério, na sepultura. E a menininha, a primeira filhinha dele, a moribunda, uma meningite e coisas assim. Morre, não morre, mosca sentando nela, aquela epidemia tremenda, porque ele tinha obedecido a sogra incrédula. Ele queria falar com Deus, Deus não quis falar com ele. Ele disse, Deus fechou a cortina. E quando Deus não quer falar com você, então o diabo vem falar. Foi exatamente com Saul. Ele procurou a feiticeira, a pitonisa. E o diabo foi trabalhando com ele. Distanciando da realidade dos céus. Foi distanciando e foi separando uma coisa da outra, porque a outra estava lá dentro, a outra era pequena.
E ele foi concordando. O diabo falava que ó, esse Deus não te ama. Você vê, ele ressuscita morto, ele cura canceroso dos outros lá, pessoas que não são suas. E para os seus aí ele não faz nada. Olha sua filha morrendo, olha sua mulher morta lá. Foi distanciando da realidade de que elas estavam na glória. Mas quando aquilo bateu lá dentro, diz que é como uma fagulha lá dentro, aquilo tão pequenininho saiu e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Descansa, filhinha. Fechou os olhinhos dela, disse: há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a sua também será aberta. Então, aquela hora, fundiu a realidade. Acabou o distanciamento. Sabe por que você se esfria? É por um distanciamento da realidade que você é eleita. De que você é eleito. E não adianta, meu filho. Você é bonito. Você é bonita. Não adianta, meu filho. Não adianta, minha filha. Você ficar aí aparando as pontinhas do cabelo, isso não te faz mais bonita nada. Não adianta você ficar passando uma basezinha por aí. Quando você casar, ele vai te ver amarela mesmo. Vai te ver nos dias críticos, ele vai te ver de madrugada, a hora que você abrir a boca. Né? Bafo de tiu, de urutau, não sei o que tem. Não adianta, meu filho. Você chega perto dela, você faz assim. Perfuma. Mas diz, perfumar, andar cheiroso é bom. Mas é para quem se encontra em encontros especiais somente. Mas para quem vai viver dia a dia, tem que... Olha, eu digo, não, por favor. Não, bem. Eu ainda não tomei banho, por favor. Deixa eu tomar meu banho primeiro. Não, eu gosto de você assim mesmo. Quantas mulheres fazem isso aqui? Mas ele tem aquele critério. Falando, por favor, deixa eu tomar banho primeiro. Ah, depois você toma banho. Deixa eu acabar de sujar você. A realidade é essa. Essas que te encontram só perfumados, não vai poder estar naquelas horas com você. Não tem jeito, a realidade é essa. Agora, para que distanciar dessa realidade? Agora, então eu vou andar andrajosa, porque a prima órfã estava andrajosa quando foi pedida em casamento. E eu vou para a igreja com o cabelo escastanhado, um vestido todo remendado, coisa e tal. Tudo. Não, não é assim, você entende. O asseio, tudo, não é cristão. Você é apresentável, seu vestidinho apresentável, tudo. Seu penteado, tudo bom. Mas dentro de uma realidade. Gente, tem mais de 15 anos, eu era adolescente ainda. Eu lembro que eu fui assistir um filme. Eu gostava, não, até gosto de filme policial. Hoje já perverteu tudo. Mas eu lembro que o artista chegava no balcão, um cigarro no canto da boca, por isso que influi demais, né? Pedia um uísque, coisa e tal. O artista principal é o modelo sempre. Eu saí de lá, encostei no balcão de um bar, do mesmo jeito. Eu não bebia, não tinha jeito de beber. Aí como é que eu vou fazer? Vou pedir um crush, uma crush. Uma bidu. Fugindo de uma realidade. Eu tinha que vender a bota do exército para levar a namorada no cinema. Mauro, você sabe disso? Que essa falta de encarar a realidade leva as pessoas a encher a cabeça de fantasia.
Com todo respeito, casamento, você já notou isso? Respeitando tudo que é sonho, tudo que é... A fantasia precisa existir na vida da pessoa, porque senão ela perde o estímulo. Mas ter a cabeça cheia só de fantasia é um suicídio. É uma psicose, é uma psicose da juventude. Quer dizer, outros caem no extremo. Não quero nada, eu quero casar no escritório. Mas já como oposição extrema para sair, para ser diferente. Eu acho que a coisa está bem colocada, tá? Está bem colocada. Esse poder tem que ser por dentro, porque esse poder por dentro, ele não tem como separar da realidade, do fato, da realidade dos céus, da realidade que nós estamos vivendo os dias de Noé, de Sodoma e de Gomorra. Qualquer órgão que você ligar o televisor, Sodoma lá dentro. Qualquer hora que você ligar o televisor, lá estão os dias de Noé. Qualquer hora que você sai na rua, lá estão os dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, na escola, nos ajuntamentos. A natureza, não tem jeito, o Rio Araguaia e outros pontos turísticos, o mar então, o litoral, meu Deus, quem vai é que sabe. É que sabe, às vezes tem que botar até um tapa para passar uns dias, uns dias de descanso. E ainda tem que estar escolhendo lugar, senão não suporta. O mar está vomitando. Você vê os dias, é uma realidade que tem que se enfrentar, inclusive de que quem está deitado na cama com você não vai. Um será tomado e o outro será deixado. Essa realidade de que o rapto, o arrebatamento já está se dando, está acontecendo, está em pleno exercício, em pleno acontecimento. A realidade de que a segunda vinda de Cristo tem um curso como a primeira vinda teve. Jesus já estava no mundo, o Messias estava no mundo, o mundo nem sabia disso. A segunda vinda está aí desde que o profeta de Deus nasceu, entrou em cena. É a segunda vinda de Jesus, eles estão pensando, o avião desapareceu, o piloto desapareceu, o avião virou piruleta. Não é isso não. Se o Ulisses Guimarães fosse da mensagem, dizer, o Ulisses foi arrebatado. Não é isso não, o mercado fechou, e essas coisas, não é isso não. O arrebatamento começou agora, eu tenho encontrado mulheres que Deus tirou os maridos delas. Ele foi para um extremo, e eles foram para um extremo e elas foram para outro. Mas, é claro, ela tem que chorar, ela tem que sentir, ela é humana e ela ama, ela tem filhos, então ela tem que chorar isso. Mas ela tem que ter uma coisa lá dentro que não a distancie da realidade que está acontecendo. Arrebatamento. Eu estou arrebatado. Você está arrebatado. Você está arrebatado. Tenho acusações das quais me envergonho. Não posso fazê-las de público. Que o diabo lance tudo que ele tem que lançar. Ele está fazendo tudo, ele sabe que na hora certa, esse esqueleto que vai botar tudo em cima da mesa diante do povo. Ele está sabendo disso e ele está com medo disso. Porque aí eu quero ver esse esqueleto ficar no canto da parede mais. Ele sabe que ele está descendo as escadas para isso. E como ele subiu, ele vai descer.
Essa é a realidade dos fatos. Como nós subimos, nós vamos descer. Vocês estão subindo. Subam de tal forma que se um dia na hora de descer, possam descer como subiram. Eu disse para o irmão, essa é a realidade. Essa é a mulher, o que eu posso fazer? Ló não é tipo da noiva, mas Ló, ele fez tudo pela sua mulher. Ele conservou a sua casa de uma forma justa, porque, inclusive, suas filhas eram virgens dentro de Sodoma e Gomorra. Ainda eram virgens. Mas quando sua mulher olhou para trás, ele não olhou, não. Aquela era a realidade. Porque se ele olhasse para trás, ele ficava distanciado. Sofreria um distanciamento da realidade dos fatos. Você está disposto a enfrentar a realidade de ser um eleito? O sofrimento, de um modo geral, financeiro e coisas assim, o mundo todo está sofrendo. Eu estou vendo, é gente do meu coração, por isso eu posso falar. Não como peixe. Não como carne de silvestre. Não como isso, não como aquilo. Mamãe, eu não gosto disso, não. Hein? E chuta o prato para lá. Não quero, não. Vai lá na Bósnia, vai lá na África. E dá aquilo que você está jogando fora para eles. Tá? A fome. É errado botar comida no prato e não comer. Vocês vão comer ali hoje, ou peça, ou ponha menos, é preferível repetir. Porque eu como pouco, do que largar no prato. Esse poder por dentro é que não permite o distanciamento. Você sabe que o filho pródigo saiu de casa? O poder por dentro da filiação, o que era? Quem sabe dizer? Quem sabe? É simples. O que era? Que havia dentro dele? O sangue, gente. O sangue. O que é que tinha dentro dele? O sangue. O sangue do Pai. O físico distanciou. O rapaz foi embora. Mas o sangue era o mesmo. O sangue do Pai estava nele. Não tem como distanciar, pode ir para o outro lado do mundo. É filho, é filho, é filho, é filho. É filho de Deus, é filho de Deus. É filha, é filha. Para que teimar então? Quer dar a volta no deserto? Dá. Eu sempre digo assim, Moisés tivesse que levar bula, cavalo, jumento, porco, galinha, para o deserto ele teria chegado em 4 dias, mas como era gente, levou 40 anos. Dificulta as coisas para si mesma, para si mesmo. Depois, é a serpente, é a mulher que tu me deste. Ai, meu Deus. Você já viu um casamento desse aqui, baseado no que nós lemos em São Pedro, o homem coberto no coração? Uma mulher encoberta no coração, esse casamento está exatamente, vocês podem pôr até no rodapé de 1 Pedro 3. Casamento e divórcio 236. Esse casamento, Pedro está falando aqui, o homem coberto no coração, é o único casamento real e verdadeiro. Até 140, 152, até 150, por aí. Vocês anotem, por favor, porque você já fica de butuca. Mas eu gostei tanto assim sobre Estevão,
Alguém pode falar sobre ele? Irmão Branham disse que ele tinha aquele poder escondido dentro dele. As pedras não puderam separá-lo, distanciá-lo da realidade, do fato. Moisés, o trono de Faraó, não pôde distanciá-lo da realidade, do fato de que ele era um líder para Israel, que ele era um tipo de Cristo, que ele tinha que sofrer com o povo de Deus por um pouco de tempo no deserto. Às vezes uma pequena oferta aqui, um jogo de bicho, uma cartelinha, o baú da felicidade, não sei mais o quê, quem quer dinheiro, a loteria, distancia o crente da realidade de que ele não é para aquilo. Você não é disso, meu filho, não adianta. Não adianta, meu filho, você é tão bonito. Você é tão bonita. Mas não, você não nasceu para isso. Você só quer sofrer? É. Você vai arrumar um namoro com um descrente, o que você quer? Que consciência você tem amanhã? É preferível um mau casamento dentro da igreja, na mensagem, do que um bom casamento lá fora. Sabe por quê? Porque o mau casamento você enfrenta com a boa consciência, que é das maiores armas. Você não enfrenta sem distanciamento da palavra. E para casar fora da mensagem, você tem que se distanciar de Deus, da palavra. Esteja certo de Deus, parágrafos 5, 6 e 7. É uma coisa maligna que você está fazendo, e tudo que você vai fazer que é maligno, você tem que dizer: Jesus, você fica aí. A palavra fica aí. Profeta, me espere aí fora. As consequências são, tratando-se de filhos e filhas, são inevitáveis. Eu não quero ferir pessoas, mas temos aí perguntas e respostas que o irmão Branham fala declaradamente sobre isso. O casamento de cor mista, o casamento, a alimentação híbrida, o casamento de parentes chegados, primos chegados. Quer fazer? Faz. Quer começar? Comece. Quer ver como você termina depois? Você tem que separar-se de alguma realidade. Você pode enfrentar um complexo amanhã. Inexplicável, injusto, desnecessário. Mas, porém, todavia, enfrentar esses dias, veja só, vocês que enfrentam esses dias, nós que enfrentamos, porque eu não estou excluído, eu sou um homem inteiramente normal, natural, sujeito às mesmas paixões, como Elias. Eu sou um profeta de Deus. De Deus. Eu sou um pregador de Deus. Esses homens são profetas de Deus. Vocês são sacerdócios reais. São pedras vivas. Agora, aceitar essa realidade que é o difícil. Porque escolheste esse caminho estreito, espinhoso, uma longa porção do céu espera por ti. Mas escolheste porque você era predestinado. Tem preço. O preço simplesmente é conhecer, não se afastar da realidade. Não se distanciar da realidade. Não de uma maneira crucial, rígida, bombardeando a sua mente.
Mas você tem que fugir daquilo. Me engane que eu goste. Me engane que eu goste. Tem muita gente que diz, não me engana não, que eu não gosto. Mas é o tipo de pessoa que, pelo comportamento, está dizendo, me engane, me engane. Me engane, por favor, que eu gosto. Me engane. Põe a chupetinha na minha boca. Uma cafeína açucarada. Me engane com um credo. Me engane com um dogma. Me engane, me diga que eu vou para o céu aqui mesmo. Como estou vestida, vestido. Me portando. E agora? O fato, aceitar o fato, porque há cobradores, pastores, pregadores no mundo todo da mensagem que são cobradores da igreja. Eles são cobradores, eles não são pastores. Eles só sabem cobrar do povo, dar para o povo que é de direito do povo, não. Então, se garbam de ter a santa igreja. Mauro, com todo respeito, você vê, é tão fácil manter uma igreja de 30, 40 membros, sem televisão em casa, sem nada, e depois condenar o resto do mundo. É tão fácil. Põe uma igreja de 3.000 membros na mão dele. Vamos ver o que ele faz. Põe um Israel nas mãos dele. Ele mata todo mundo. Mata todo mundo. Como se ele também não fosse um tropeço amanhã. Com um temperamento que parece mais uma serra circular. Agora eu gosto de ver quando dois temperamentais se encontram. É faísca de cá e faísca de lá. Faísca de cá e faísca de cá. E eu fico só de cá olhando. Eu não paguei para ver esse espetáculo. Uma santa igreja. Se você busque a santificação. Busque a santificação. E o sentido literal da palavra, vindo do grego, quer dizer literalmente, separar-se. Será que tem algum irmão que vai sair daqui, está com pressa de terminar a escola para ir para o clube? Alguma irmã? Logo que você botar aquele biquínizinho que está lá em casa guardado, ir para o clube, bronzear? Tem alguém com pressa aqui? Eu acho que tem gente com pressa aqui para comer, né? Mas, olha, uma das coisas mais falsas que existe é a igreja santa. E depois vamos apelidar igrejas, de igreja da saia rachada, igreja da televisão, igreja disso, igreja daquilo. É a coisa mais falsa que existe, mais irreal. Não existe isso. Isso é catolicismo. Aqui na perguntas e respostas, número 3 ou número 4, ela é de número 11, mas o parágrafo 66. Eu gosto mais pelo parágrafo. Irmão Branham, que parece estar mal no dia, quando estamos vivendo. Agora isso tem o quê? Deixa eu ver a data aqui. 64, 30 e... Vai, filhinha. 33? 33? Fugiu da escola. 33, e eu não fugi. Irmão Branham, que parece estar mal no dia quando estamos vivendo. Eu disse 33 anos, né? 34, 33. Vai para 34, né? Atrás. Quando eu fui na Alemanha em 70, o quê? 79? O que foi? 73 foi Estados Unidos. 77. Aqueles homens vestidos um saião vermelho, turbante na cabeça, pastores da Índia, da mensagem, cada um com seu traje típico, todos chorando por causa de uma seca, por causa disso aqui, ó, clamando isso aqui. E nós estávamos aqui no fulgor do avivamento, né?
Eu creio, peraí, que parece estar mal no dia quando estamos vivendo, de ser um crente e seguir a mensagem ou o mensageiro hoje, quando parece que não se pode orar como gostaria. E eu acrescento, quando se pode ler, não consegue ler. Isso que eu digo, como é que eu vou ler um livro? Para mim ler um livro que não é da mensagem, eu tenho que ler 100 da mensagem. Porque senão eu fico arrasado depois, velho. Eu creio, irmão, a resposta. Ela é pequenininha, é um parágrafo só. Mas a resposta é grande. Ela é um tiro na cabeça da taxinha, que não deve levar ninguém ao comodismo. Mas não adianta os pastores fugirem dessa realidade, manter a igreja longe da realidade. Eu não sou contra as vigílias. Oxalá que toda a igreja pudesse orar a noite toda. Com o pastor também, sem comer e orando. Porque eu jejum toda noite. Depois das 10 até cedo eu não como. Não, fora brincadeira. Exceto se eu perco o sono com dor no estômago. Isso é bom para marcar a mensagem. Vocês pensam, às vezes as pessoas sorriam, choravam, ficavam aborrecidas com o irmão Brana. Você nota que há uma descontração e há uma assimilação. O povo mais descontraído, a assimilação é muito maior. Então, você vê, eu creio, irmão, irmã, seja quem for que perguntou, é uma causa das condições do tempo. Aí então a gente volta atrás. Como é que uma criança pode ser criada como eu fui criado? Está custoso, está quase que impraticável. Não é uma realidade da hora que estamos vivendo. Quem está falando, irmão Jesuíno, diácono, assistente nosso, disse, olha, eu fui criado, eu não conhecia pão. A gente comia cedo, era batata doce cozida, era carne de caça, arroz pilado, não é? Peixe. Falei, mas rapaz, mas por isso que você é forte, assim, igual a mim mesmo. Por isso, nunca comeu ketchup, nunca tomou Coca-Cola. Essa mostarda que espreme ali em sanduíche, que é um veneno que devia ser proibido pelo governo. Aquilo é veneno puro. As condições do tempo. Gente, a gente ficar com o irmão Brana dá medo, mas por outro lado dá uma segurança tão grande. Por outro lado dá uma segurança que a gente torna-se até relapso. Por que eu vou para um monte buscar mensagem? Por que eu vou passar a noite no mato, como uso passar, buscando mensagens novas? E se eu for, eu saio de lá com coisa nova. Quando Deus já trouxe tudo para ele lá no deserto. Gente, essa resposta é tudo. É dizendo para os pais, para nós, para a igreja, vocês têm que chegar à realidade, ao fato. Voltando à vigília, sabe de uma coisa? Lá em Goiânia, eu acabei esse ano com noite de 31, ter que obrigatoriamente ficar lá até meia-noite, depois a irmã ser assaltada, como foi essa última noite lá e coisa e tal. Acabou. Não vou censurar ninguém, tudo bem. Deu dia de culto, é dia de culto. Se não deu, fica em casa. Se você vai soltar foguete, abraçar, orar, porque está passando um ano, uns dias faz questão de dias. Isso não tem nada a ver, principalmente se tratando de calendário gregoriano. Papal. Eu não estou implantando aqui uma doutrina, entende? Em confiança, estou contando apenas. Oxalá que todas as igrejas pudessem passar noites de vigílias. Então se aproveitam a noite que não vai incomodar os vizinhos e coisa e tal, eles fazem noite de 31, noite de carnaval, o que for, né?
tudo bem. A igreja que faz isso está muito bem. Retiros, né? Glória, não tem nada a ver contra. Agora, irmãs que saem arrastando criança, meia dúzia de meninos lá de madrugada, sem ônibus, aí é meio custoso, né? É uma causa das condições do tempo. Terminou o avivamento. Depois que falou isso, a mensagem ainda veio para o Brasil, em 71. Parece que foi dia 18 de dezembro que eu joguei a mensagem no povo. Mas foi isso. A irmã Martins não esquece. 18 de dezembro. Novembro, aliás. Novembro, obrigado. Depois disso, esse país foi sacudido e a gente chorava só de ver um retrato do irmão Branham. Quando eu vi um retrato do irmão Branham, ele não está aqui. É um que é pintado. Ele é uma pintura. Eu chorei. Hoje a gente vê a fita do irmão Branham, a pessoa dele no filme, e às vezes continuamos conversando por lá mesmo. Nos encontros. Não está nem prestando atenção, isso aí já tem demais. Compreendeu? Isso significa que o tempo terminou. O avivamento acabou. O avivamento tem durado alguns 15 anos e nunca antes durava mais de uns 3 anos. Creio que se recebeu o seu último avivamento. Agora a coisa é na realidade. É lá dentro. Quem era sustentado por emoção, por sensação, ora, se nós quisermos fazer uma sensação aqui, nós vamos ter. Não pense, não. E tem muitos pregadores denominacionais, evangelistas internacionais, que fazem coisa que a gente arrepia. É verdade. Mas o tempo não é esse para a noiva. É um tempo de reclusão. É o tempo que Abraão recebeu a promessa e as coisas ficaram mais difíceis para ele. E ele só foi secando cada dia que passava, perdia suas possibilidades. Ou é assim, ou então arranja um outro meio. Mas é irreal. É uma psicose ministerial. É uma psicose afastando, distanciando o povo da realidade. Quando por um incidente qualquer, ou qualquer coisa, uma mulher te assedia, você faz o seguinte, você mostra para ela, assedia bem entendido, se vocês têm, assediar é um termo que isola, fica culpando só ela, mesmo que haja culpa dos dois, mas a melhor coisa que você faz é mostrar o que vai acontecer para ela. Ser indiscreto mesmo, sem discreção nenhuma. Ser franco, vai acontecer isso. Você quer enfrentar isso assim? Ninguém quer a realidade. Quando o médico chama para dizer, olha, existe um caso nos Estados Unidos que o médico chamou um irmão, eles, não sei se eram gêmeos, mas eles se amavam demais. E não tem jeito para ser irmão. Ele quebrou, ele não vai andar nem de cadeiras de roda. Ele é uma paralisia total. Não tinha jeito. Tinha que ficar de bruços. E a vida mais penosa que existia no mundo. O que o irmão fez? Tão desesperado, ficou não sei quantas noites sem dormir. Cortou o cano de uma arma, carregou 2 cartuchos, foi lá e falou com ele, se ele queria descansar daquilo. Encostou a espingarda na fronte dele e atirou. Tirou a mangueira do tubo. Ele foi preso, logicamente, foi indiciado, teve que responder processo em tribunal, foi muito
Abalou. Aquilo foi o próprio os juízes e tudo. Aquilo foi um caso sui generis, uma coisa difícil de ser julgada no júri. E o advogado dele atuou justamente por esse lado. Por fim, ele mostrou assim, que o rapaz tinha matado por amor e não por ódio. E que ele tinha perdido tantas noites de sono, que o desespero foi tão grande, o desespero do amor dele foi tão grande, que ele matou o irmão para tirá-lo do sofrimento. Porque os médicos não fariam aquilo. Só por ordem judicial que podia ser feito aquilo. E o juiz nunca ia determinar aquilo. Ele ia ficar 30, 20, 30, 40, 50 anos naquela situação. E o rapaz foi liberado. Foi absolvido. O júri considerou inocente. Até eu comparei isso no rádio com a gambá, né? O profeta, por amor, teria dado um tiro na gambá também. Isso é lógico, até o Ibama teria matado. Agora, como ele tinha a palavra falada, ele orou pela gambá, a gambá saiu. Essa era a realidade do momento. Mas a realidade natural dos fatos era matar a gambá. O bom senso. Até ainda disse no rádio, quem sabe, o primeiro galinheiro que ela entrou, ela estava com fome, ela foi roubar uma galinha, o dono passou fogo nela, ela morreu, né? Pode ser. Coisa boa ela não estava fazendo quando os cachorros pegaram ela. Tem certeza. A realidade é essa. Mas a graça veio, a palavra falada veio. Eu vou dizer para Deus que ele errou? O que é isso, irmão Brana? Gambá faz acabar com o galinheiro? E, no entanto, a galinha você mata e come, né? É uma causa das condições do tempo. Gente, isso aqui daria para ir tão longe, tão longe, tão longe, já são 11h25. Eu não gosto muito de ficar o pregador dizer assim, eu já estou terminando, e não termina. Eu não gosto de ouvir pregador falar, eu já estou terminando. Termina sem falar, já estou terminando, por quê? Eu sou igual ao meu avô, já despediu, vai embora logo, idiota. Depois põe o povo de pé e fica lá, eu já estou terminando. Para com isso! Já estou terminando. Eu não estou terminando, é só daqui umas 3 horas que nós vamos terminar. Realidade. Aliás, essa é minha gratidão, viu, amor? Minha gratidão. Minha gratidão. Eu sei que isso vem só confirmar, não tem nada novo para vocês aqui, só está confirmando para os pastores e tudo. Terminou o avivamento. O avivamento com o irmão Branham durou 15 anos por lá. 15 anos. Mas, em média, era 3 anos só na denominação, por lá, nas reformas. E creio que esse é o porquê tu não podes orar e sentir-se no Espírito como costumava. É porque tem desaparecido os fogos do avivamento. Então, resultado, aquela fagulha que está lá dentro. Essa é indiscutivelmente a única maneira que Deus tem para identificar os eleitos, os seus salvos. Eu vou mais adiante, os salvos também. Porque eu não acredito muito não, irmão Mauro, pastores, que quem não creia nessa mensagem, quem não creia em William Branham, não adore a imagem da besta. Não creio. Essas alturas, nessa era, porque já estão adorando. Pessoa que não sai dessas 3 pessoas distintas já está dobrada diante da imagem da besta. As igrejas estão unidas com a Igreja Católica, porque sua doutrina mãe é as 3 pessoas distintas, gerada no Concílio de Nicéia.
A realidade é essa, mas me mantenha distanciado disso. Eu quero ser enganado. Eu quero um entorpecente. É a era das drogas, é a hora do entorpecente. E não existe um entorpecente pior do que o credo e o dogma. Foi Lenin que disse: a religião é o ópio da humanidade. Foi Lenin, lá na Rússia. Marx, e matou. E ele falou certo, porque a Igreja Católica estava lá, inclusive ele transformou aquelas catedrais lá em armazém, em quartel, foi bem que ele fez. Porque ela é o ópio da humanidade, ela entorpece. E suas filhas também estão fazendo o mesmo. Agora, só mais 3 horas. Aqui no terceiro selo, eu vi uma coisa. Talvez quem viu primeiro não atinou para isso. Terceiro selo, parágrafo 46. Não vai dar tempo, eu sei disso, mas nós vamos chegar no essencial somente. Agora, sempre há o natural e o espiritual. Você tem que aprender a não misturar uma coisa com a outra. Porque a psicose mistura uma coisa com a outra. Eu tenho recebido algumas queixas de determinados rapazes e disse: pastor, como é que a gente faz para manter amizade com as moças? Porque se a gente sai com a moça, conversa com a moça, tem uma certa liberdade de amigo com a moça, a gente já está comprometido para casar com ela. Como é que fica isso? Bom, meu filho, agora eu sei que sabe, né, que você aprontou, se é realmente só isso. E ela também. Então avança de um lado, avança do outro, não deixa a realidade entrar em cena. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que então isso já soa como um compromisso de casamento. Misturando as coisas. Um disse para o outro: olha, desse jeito eu não posso nem te cumprimentar mais, hein? Podia estar na amizade, hein? Mas você mistura as coisas, como é que faz? Tem pessoas que são extrovertidas. E outra coisa, gente, tem hora que o homem cai. A mulher devia pensar, falar: não, ele não está certo, tem alguma coisa. Ele não está bem, ele está desequilibrado. Ele não está dentro da realidade, ele está sofrendo uma psicose. E não dá determinada, não alimentar certas esperanças. Uma moça disse para um divorciado nosso, eu até achei interessante, aquela moça foi muito madura em dizer isso para ele, até num cartão, ele me mostrou. Ela disse: não comece uma coisa que você não possa terminar. E aquilo foi o fim do assunto. Ela foi realista. Para que começar uma coisa que não pode terminar? Só vai causar sofrimento, decepção, desgaste, angústia. Gente, se eu conheço um homem que de defeito de personalidade igual a esse homem não existe na Terra. Ou que personalidade mais deformada. E faz sonhos, e faz castelos, e começa tudo de novo. Na realidade, vocês que vieram aqui na frente, vamos encarar as coisas na realidade. A realidade dos fatos. Eu tenho que enfrentar essa vida, as condições do tempo, e é dessa forma, e tem espinho que Deus não vai tirar, não vai tirar, vai ter que ir no rapto ou para a sepultura com aquele espinho. Eu disse: Paulo foi com Romanos 7 até a hora que o machado, que brilhava ao brilho do sol, refletia o brilho do sol, antes de ser ofuscado, essa é uma linguagem de um padre escritor, antes de ser ofuscado pelo sangue do santo, São Paulo.
Lá, quando ele disse, quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Tenho pelejado uma boa peleja, combati o bom combate, pelejei a peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Naquela hora o Romanos 7 ainda estava com ele lá. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer esse eu faço. Essa é a realidade do humano, da dimensão humana. Você quer tirar isso de dentro de casa? Você tem uma boa mulher. Você tem bons filhos. E às vezes não passa sempre de um credor incompassivo. Volta aos 17 anos seu. Vê o que você aprontou. Em tempos que não tinha a má condição que existe hoje. Dificilmente os pais têm um constrangimento de abraçar os filhos, de conversar, de sentar. A mãe não conversa com uma adolescente sobre menstruação. Ela tem que ouvir na escola de pervertidos, dias críticos, não conversa coisas íntimas, particulares com a filha. Isso aí é sacrilégio. Não deixa o ímpio ensinar. Misturar o natural com o espiritual? Toma-se o natural como um tipo do espiritual. Dentro dos limites que a Bíblia toma, que o profeta toma. E para benefício da igreja, quero tipificar isso antes de entrar ao selo. O que ele me tem dado, o tenho apontado aqui várias referências como 8 páginas. Quero tirar um tipo da igreja e apresentá-lo tão claro que terão que vê-lo. Houve uma noiva natural. Uma noiva natural. E até ali está tudo certo. Em primeiro plano tem que existir a noiva natural. Tem que existir algo para ser transformado. Houve uma noiva natural no Jardim do Éden. Se recordam do estudo de ontem à noite? Que foi o segundo selo. Essa coisa natural foi a amada de Adão. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o passarinho aqui. Olha o passarinho. Foi a amada de Adão. Mas ainda não era sua esposa, porque ainda não a havia conhecido como tal. Era a amada de Adão, era um subproduto de Adão, tinha saído de Adão, mas ainda não era sua esposa, porque não a havia conhecido como tal, ele não havia entrado nela. Porque ela tinha estado nele, mas ele não tinha estado nela. Ela esteve dentro dele, mas ele não esteve dentro dela. Ainda. Semelhante situação sucedeu com Maria. Ela era esposa de José, mas ainda não havia conhecido como tal. Quando foi encontrada grávida, José não entrou nela. Ela estava grávida por obra e graça do Espírito Santo, porque Deus houvera fertilizado um óvulo e trazido ao seu ventre. E ela foi simplesmente uma incubadora, sem nenhuma sensação sexual. Não dependeu de citar nenhuma glândula dela. E que se diz, mas em termos mais discreto, ela não teve orgasmo. Simplesmente apareceu grávida. Um dos mistérios que o sétimo anjo revelaria, o batismo do Espírito Santo sem sensação.
O que se considera avivamento é sensação. Agora nós estamos diante de um fato. Nós não estamos diante de citações de cor aqui nesta hora, de conjecturas da própria mensagem, de quadrinho com quadrinho. Não é isso. Preste bem atenção. Isso é assim, diz o Senhor, olha aqui. Antes de Adão conhecer a sua esposa, ela era simplesmente sua noiva. Em inglês, a noiva é só o dia que ela entra vestida de noiva. Em inglês, antes disso é fiancé, né? Fiancé, né? É fiancé. Eu acho isso certo. Aqui no Brasil, no português, é noiva. Fulano é noiva. Mas depois, no dia do casamento, é a noiva, né? A noiva. Assim. Mas a noiva dele tem o anel do lado direito. A noiva. Agora, eu quero terminar agora, vou terminar mesmo. Não foram 3 horas ainda. Pensando que nós íamos ter aqui, 11 ou 9 parágrafos a estudar dentro desse quadro aqui. Mas não é possível. Então vamos saltar. A igreja noiva tem que lutar com a serpente até que Cristo venha. Ela está no quadro de noiva. Ela tem a sua palavra, ela tem o penhor, mas na verdade Cristo ainda não entrou nela como esposa. É meio difícil dizer isso, principalmente, mas estou amparado aqui pelos selos. Se nós formos estudar, os pastores são criteriosos, eles vão estudar. Então nós vamos ver que nós temos o penhor, que significaria, no caso, a palavra, que dentro desse quadro natural é o noivado. E vai depender muito de como ela se comporta. Durante esse período de noiva com Adão, ela deitou com a serpente. Ela simplesmente deitou-se com a serpente. Daí toda a sentença dentro desse quadro humano. E se nós não tivermos o conhecimento dessa realidade, ou não tivéssemos, nós não passaríamos me enganem que eu gosto. Por isso que o diabo matou o irmão Brana quando ele ia voltando com as anotações para pregar a trilha da serpente. E quero dizer, essa é uma das razões que ele tem um cartucho 12 contra mim. Por quê? Porque eu tenho visto e mostrado aquela fita, a tentação, aquela montagem. O diabo não gosta dela de jeito nenhum, porque dessas historinhas de Jesus aí, não tem uma que tenha a revelação dela. Lá você vê o que é realmente a serpente. Lá você vê o que é a mulher. Lá você vê o que é o eu. Ela está comprometida. A coisa é essa. Está noiva. Está comprometida. E o diabo sabe. Que pena. Essa igreja é tão bonita. Usa a mensagem. Mas está noiva. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Agora é hora de abraçar o outro. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, noiva querida. É tão linda, mas está noiva, né? Amém? É tão linda, mas está noiva. É tão linda,
mas está noiva. Essa é a realidade. É a realidade. Está tão linda, mas está noiva. Deus te abençoe.